Yusha Yumemazu está lançando essa temporada, e sinceramente está sendo um ótimo anime, bem diferente do comum de várias e várias formas, principalmente pelo protagonista, que é esse cara tão descontraído e ao mesmo tempo tão estranho. Até onde sabemos no anime, o Léo é o herói que derrotou Ekidona para trazer paz ao mundo dos humanos, antes claro de ser traído por eles. Mas uma coisa me chamou a atenção: se existem demônios nesse mundo, será que o Léo pode não ser um humano? Porque em muitas obras nós vemos protagonistas que não são humanos, ou que pelo menos deixam de ser humanos quanto mais fortes eles ficam, por exemplo, ascendendo a um nível superior, como um santo, um deus, um semideus ou talvez até mesmo um demônio. Então o Léo, já sabemos que ele é o ápice do mundo, o cara é o bicho mais supremo, poderoso e poderoso que tem, o cara é realmente muito poderoso. Então isso significa que ele deixou de ser humano de alguma forma? O que o Léo é? Ele é um humano, um deus, um demônio ou talvez até mesmo um híbrido? Você quer saber sobre isso? Você quer saber sobre o passado do Léo? Se liga, eu vou te falar isso agora. E antes de mais nada, eu convoco os fãs da Steina para deixarem o like aqui, porque acho que todos concordam que ela é a melhor personagem da série, certo? Então deixa o seu like aí se você gosta dela, porque olha, eu vou te falar que ela é minha waifu favorita, pelo menos até o momento. E eu quero perguntar para vocês, antes do vídeo começar, o que você acha que é o Léo, meus amigos? Você acha que ele é um humano que ascendeu para um ser maior, como aconteceu em várias outras séries, ou que ele continua como humano? Ou talvez ele nunca foi um. Comenta aí as suas opiniões que eu tô bem curioso, eu quero saber isso. E depois comenta, é claro, se você acertou ou não. E é claro, eu preciso avisar que esse vídeo contém muitos spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E primeiro eu preciso dizer que o Léo, sim galera, é um humano mais ou menos. Por que mais ou menos distinto? Simples, porque o Léo na verdade é um experimento, meus amigos. Isso mesmo que vocês escutaram, ele é um experimento. Ele foi criado artificialmente. Como nós podemos ver pelo começo da série, que é algo que alguns podem ter esquecido até o momento, né? Porque já passou tanto tempo e não mostrou mais nada, então alguns podem realmente ter esquecido. Mas o mundo da série, o mundo onde eles vivem, era um mundo moderno. Sim, amigos, o anime se passa depois da Era Moderna, certo? Depois que a Era Moderna caiu perante aos monstros. Então, como assim distinto? Se passa depois da Era Moderna, caiu perante os monstros? Me explica aí que eu sei que você sabe. Então, se liguem que eu vou explicar para vocês agora, meus queridos. No ano de 2060, sim, bem no futuro mesmo, um portal foi criado no mundo, e de lá começaram a sair monstros e demônios, que obviamente eram controlados pelo Rei Demônio. Mas tem uma coisa, os humanos tinham máquinas e armas, e os demônios magia, e com isso os demônios estavam ganhando dos humanos. Então foi quando os humanos decidiram criar um novo projeto, as 12 séries Demon Heart. Você se lembra desse nome, certo? Demon Heart é algo que você se lembra, né? Então, vocês acharam que Demon Heart era o sobrenome do leão? Não, meus amigos. Isso é o nome do experimento do qual ele fez parte, que acabou se tornando o seu sobrenome. E neste caso, o que são as 12 séries Demon Heart? Ou seja, o que é o leão? Eles são armas biológicas. No ano de 2060, na cidade sagrada de Tóquio, se abriram buracos do nada. Claro que não foram apenas ali, foi em todo o mundo, mas a nossa história se concentra ali naquele ponto. E desses buracos saíam demônios e monstros chamados Akuma, e eles começaram a invadir e atacar os humanos. E é claro, os humanos tentaram responder a isso com os seus próprios ataques e defesas, mas eles não estavam tendo muito sucesso nesse contra-ataque contra os demônios. Então foi aí que os líderes do mundo decidiram criar um novo esquadrão, um esquadrão anti-demônios, um esquadrão feito apenas para matar demônios e salvar a humanidade, e ele seria as 12 séries Demon Hearts. E eles possuíam um adendo: eles foram feitos usando os poderes dos próprios demônios, ou seja, eles poderiam usar magia, algo que nem toda a humanidade poderia. Eles eram armas biológicas e tinham um único propósito: proteger a humanidade. E cada um dos 12 tinha um poder único, um poder relacionado ao seu próprio desenvolvimento, o que resultou, obviamente, que cada um deles era bem diferente do outro, e por causa dessa diferença, algo aconteceu. Todos eles envelheceram e morreram com o passar do tempo, menos o Léo. O Léo é o único sobrevivente dentre os 12 Demon Hearts. E por que ele foi o único sobrevivente? Ele por acaso é imortal? Quase isso na verdade.
É simples, o conceito do poder do Léo é simplesmente evolução infinita. Ele não tem limites para se desenvolver e evoluir, ele simplesmente está em constante evolução e sempre está ascendendo a um nível maior. E logo, se todos envelheceram e morreram, menos o Léo, isso significa que a evolução infinita dele fez ele evoluir a um ponto em que ele não envelhece mais. Ele é basicamente imortal, a menos que ele morra tipo com, por exemplo, sua cabeça cortada. Mas até isso, será que ele realmente morreria? Porque o Léo, vocês sabem que é muito OP mesmo. E outro adendo que eu queria falar é que se todo mundo morreu de velhice, ou seja, envelheceram por anos, e o Léo não envelheceu, isso meio que significa que ele é bem velho, certo? Para o seu choque e para te falar a verdade, o Léo tem mais de 3.000 anos. Sim, meus amigos, o Léo foi criado em 2060, quando os portões dos demônios foram criados, e ele viveu por mais de 3.000 anos. Então, o mundo atual da obra se passa mais de 3.000 anos depois de 2060. E é por isso que essa vibe de fantasia está dominando o mundo inteiro, porque o mundo moderno caiu e em cima do mundo moderno foi criado esse mundo, entre aspas, né, de fantasia. Pode falar, isso é algo que vocês realmente não esperavam, certo? Pois bem, com isso nós já temos uma noção da história do Léo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre ele em si. O Léo nasceu como um dos 12 Demon Hearts, e de início ele era o mais fraco dentre todos eles, porém graças à sua evolução infinita ele viria a dominar milhares e milhares de demônios e se tornaria o mais poderoso de todo o mundo, o ser supremo. Não existe ninguém mais forte do que o Léo. E uma coisa interessante é que no começo o Léo não tinha sentimentos, ele apenas matava demônios, já que foi para isso que ele foi feito. Ele matava Akumas e protegia a humanidade, apenas isso. Ele era inexpressivo e frio, igual a esse começo de anime, onde nós vemos que ele era jovem e meio, tá ligado, dark, trevoso, sombrio. Porém, mais tarde ele conheceria um demônio, que se tornaria o seu primeiro amigo. Sim, ele virou amigo de um demônio, e esse demônio foi quem ensinou a ele todos os sentimentos humanos que ele precisava ter. O demônio ensinou em como ele deveria viver para si mesmo e não pelos outros. Porém, neste momento, ele ainda não viveu para si mesmo, e sim continuou salvando a humanidade. Onde nós pulamos um pouquinho mais pra frente no futuro, porque mais tarde, sendo o único dos Demon Hearts que sobreviveu, o Léo se tornou o herói que salvaria o mundo, e por conta disso ele também meio que ganhou um ego, uma arrogância de ser um herói. Como nós vemos hoje em dia que ele realmente é meio arrogante por causa disso, ele é muito arrogante na verdade. E o Léo como herói, mesmo depois de ter salvo a humanidade pela primeira vez, continuou salvando ela, literalmente, geração após geração, era após era, anos após anos, o Léo continuou salvando a humanidade milhares e milhares de vezes durante mais de 3.000 anos. Sim, o Léo salvou muito a humanidade. E com isso, com o passar do tempo, ele matou a Equidona, que é o atual rei demônio. E com isso, ele não ganhou nada além de traição dos humanos. E é claro, depois de ser traído por eles, ele decidiu pela primeira vez em eras, em centenas, milhares de anos, que ele iria mudar o que ele ia fazer a partir de agora. Ele não iria mais proteger os humanos. Agora ele vai destruir o mundo que ele salvou milhares de vezes. E com isso, ele vai até Equidona para pedir ajuda a ela, já que, bom, ela é meio fraquinha comparada a ele, né? Ele poderia se juntar a ela e fazer pelo menos um dos lados um vencedor. E é aqui onde a história do anime começa, meus amigos, com ele sendo traído e indo se aliar aos demônios para ter sua vingança contra a sua amada e tão odiada humanidade. E eu vou te falar que eu realmente fiquei muito surpreso quando eu soube da história do leão, cara. Sério, mais do que surpreso, eu fiquei de boca aberta. Eu vou te falar a verdade que eu nunca esperei que Yushi Umematsu teria uma história tão grande e tão complexa e tão profunda, embora o final seja meio merda, né? Porque o Léo ser um experimento, ter vivido por milhares de anos, ter salvo a humanidade milhares de vezes e ainda passar por todo esse desenvolvimento até chegar em quem é hoje, meus amigos, eu preciso dizer que isso fez minha cabeça explodir, cara. Eu senti um novo Big Bang dentro da minha cabeça se formando, papo reto. E o poder dele, essa peculiaridade de ser evolução infinita, também, olha, eu vou te falar que esse plot ficou bom, mano. Não ficou ruim não, tipo, normalmente os autores têm que tomar muito cuidado pra usar esse tipo de plot, porque pode acabar estragando completamente uma obra. Mas aqui eu vou te falar que eu realmente gostei até, não foi completamente ruim não. Foi até que criativo. E foi assim, meus amigos, que o Léo se tornou um herói. Não, espera, esse vídeo era sobre se ele é humano ou não, né? Nossa, eu me perdi completamente. Meu Deus do céu, eu me perdi completamente. Então esse, meus amigos, é o Léo,
o humano artificial criado com o poder dos demônios para salvar a humanidade. Essa é a cobaia DH05 e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, vocês esperavam por isso? Vocês acertaram suas apostas ou o quê? Porque, mano, sério, papo reto que eu me surpreendi muito descobrindo isso, então eu tenho certeza que muitos de vocês também vão ficar muito surpresos com isso. Mas enfim, comente aí se você gostou dessa história e se você está gostando de Yoshimemaru. Inclusive, se você está gostando de Yoshimemaru, comenta aí coisas que você quer que eu traga aqui no canal para você, naquele pique de sempre. Então, agora eu vou encerrando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda e compartilhe o vídeo. Então agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!